Segundo Leon Denis, o apóstolo do Espiritismo, na obra O Problema do Ser e o Destino da Dor, na primeira parte, no capítulo 2, o Espiritismo não dogmatiza, não é uma seita nem uma ortodoxia. É uma filosofia viva, patente a todos os espíritos livres e que progride por evolução. Não faz imposição de ordem alguma, propõe, e o que propõe apoia-se em fatos de experiência e provas morais. Não exclui nenhuma das outras crenças, mas se eleva acima delas e abraça-as numa fórmula mais vasta, numa expressão mais elevada e extensa da verdade. Ou seja, é a síntese do ensinamento cósmico. É o ensino universal dos espíritos, sejam eles filósofos, sejam eles cientistas, sejam eles religiosos. Creio que somente os ateus, que em nada acreditam, talvez não estude o Espiritismo. Mas como não existe nada fora dessa lei cósmica, desse ensinamento universal, mesmo aqueles que acreditam que o acaso é que produziu tudo isso, deve estudar pelo menos esse acaso, que por sinal para eles devem ser muito inteligentes. Porque se tudo isso é obra do acaso, e eu fico imaginando que acaso é esse que cria dentro de uma única célula do sistema sanguíneo, a mais simples, que é a hemácia, mais de 2 bilhões e 800 milhões de células, de moléculas, e um número semelhante de átomos, para formar apenas uma pequena alma que vai somar-se com as 600 trilhões, segundo Deepak Chopra, das existentes no corpo, mas que tem a forma humana, sem falar dos 90% de vírus, ultravírus, micróbios, vermes, que compõem e que sustenta a maquinaria biológica. Então vamos avançar com a nossa série, conscientes que os equívocos que forem apontados na série anterior, a gente esclarece, uma falha na fala, às vezes outra na escrita, e vamos avançando, porque o Espiritismo é isso. Você avança, faz um autoexame, uma autoanálise, se não assimilou as experiências, as informações necessárias naquele percurso, você retorna e faz ou refaz o percurso. A isso chamamos encarnação ou reencarnação, que também é uma lei da natureza. Como dissemos, para nós, Deus é a causa das causas, o princípio dos princípios, a lei das leis, a inteligência das inteligências, a consciência das consciências, no dizer de Eurípides Barçanufo. A preexistência e a sobrevivência do ser é lei natural. O intercâmbio não apenas entre duas realidades, mas entre as múltiplas realidades, é um fato. E assim, como várias outras verdades fundamentais, para que a vida seja compreendida em sua origem, na sua natureza divina e compreendendo também a sua real destinação. Então, o espírito do Espiritismo é a nossa série e, como veremos, nós falamos dessa cepa que representa, reunida nela com o cacho, com os bagos de uvas e com a seiva,
o espírito, sendo a cepa em si, o galinho, o corpo físico, o cacho de uva, o espírito, cada uva uma alma, e o que tem dentro da uva, o licor, é o que nós chamamos de consciência do espírito em si. Mas, em realidade, o espírito é o todo. O corpo é o efeito, ele é a causa. Então, hoje, já vamos tendo novas explicações. Então, quando se une várias almas, forma-se um espírito, como estamos vendo representado pelo cacho de uva. Mas quando se une dois espíritos, estamos a caminho da formação de um anjo. E quando se une vários anjos, estamos construindo seres da escala arcangélica. E quando vários seres da escala arcangélica se unem, representados pelos cachos e pelas barreiras, nós estamos falando dos engenheiros siderais, dos cristos criadores de mundos. Primeiro vamos à errata, que não é tão errata assim, porque já falamos tantas vezes e você já lembra por natureza, mas se não lembrar, a gente te relembra. Então, lá no Livro dos Espíritos, nos princípios básicos, tiramos essa informação da cepa de uva. E aqui, segundo o nosso grilinho falante, a Pamela, na aula passada falamos resumidos. E a palavra é reunidos. E reunidos é ligados, enquanto resumidos é sintetizados. Que não é erro, porque ali o espírito sintetiza as informações psicobiofísicas, morais e espirituais representadas pela cepa. Mas é sempre bom rever e corrigir. Isso é exercício de humildade. Então, qualquer coisa que julgar necessária, vocês aponte aí para nós. Poderíamos ler de novo, né? Foi pedido para colocar esse cacho de uva que vai representar a cepa, o corpo e o espírito nela reunidos. Então, o corpo é a cepa, o espírito é o licor, a alma ou o espírito unido à matéria é o bago da uva. E eu falo que cada bago é uma alma e o cacho como um todo é o espírito. E o homem, que é a personalidade atuante, que representa uma expressão do espírito, uma alma encarnada, pelo trabalho que ele realiza, ele vai enriquecendo todo o processo, transformando elementos do corpo em perispírito, transformando o perispírito na essência consciencial do ser, na mente e em tudo mais. Aqui nós só não demos o endereço de onde tiramos. Então, essa informação de Bezerra de Menezes está na Gazeta de Notícias de 2 de abril de 1897. Então, chegou até nós essa informação que o Espírito de verdade é Jesus, que confiou esses ensinos ao Espírito da verdade, que é uma falange de altíssimos espíritos, e ficou a cargo de Allan Kardec, um dos mais lúcidos dessa falange, organizar conforme mostramos o que foi codificado. E aqui parece que eu li 22, e é 222, onde ele vai dizer que desde a mais alta antiguidade o Espiritismo existe. Mas, como nós dissemos na questão 145 do Livro dos Espíritos, é uma doutrina eterna. Aqui
não demos a vocês o endereço. Então está no item 17 da introdução a esta informação, que a verdadeira doutrina espírita está no ensinamento dado pelos espíritos. E esses ensinamentos são muito sérios para ser adquiridos de qualquer outro modo que não seja pelo um estudo contínuo, atencioso, feito no silêncio e no recolhimento, para que a gente possa observar uma multidão de fatos e detalhes e depois poder fazer a síntese por nossa vez e compreender e formar a nossa opinião. Aqui também faltou o endereço, que é o capítulo 18, item 12, onde fala que esse ensinamento é universal, que qualquer um, letrado ou não, cristão ou não, tenha ou não a crença, pode recebê-lo, porque os Espíritos do Senhor se manifestam em todos os lugares. E ele tem como objetivo estudar as palavras de Jesus sobre diferentes formas, para colocá-las ao alcance de todos. E agora, enfim, vamos fazer a nossa apresentação para a aula de hoje. E vocês já sabem que na apresentação, dentre outras coisas que já relembramos a vocês, pegamos a essência. E a essência para nós, que está no item 7 da introdução do Livro dos Espíritos, é esta recomendação de Kardec. Quando surge um fato novo que não se situa no círculo de alguma ciência conhecida, o sábio, para estudá-lo, deve despojar-se de seu saber e considerar que é um ensino ou um estudo novo que não se pode fazer com ideias pré-concebidas. Então eu preciso esvaziar a minha xícara para receber um novo chá. E despojar-se do seu saber é deixar de lado o nosso saber, desapegar, porque o maior entrave para a compreensão do ensino universal é o apego às ideias. Se eu apego às minhas verdades, eu não tenho mais nada a aprender. Como uma criatura que passou pela Fraternidade Espírita Joana de Ângeles, que a cada dia só ficamos sabendo que nada sabemos, ela disse que já sabia tudo, por isso não ia voltar mais. E nós estamos lá porque não sabemos nada. E por sinal, o estudo de ontem foi magnífico e mais uma vez agradecemos quem dele participou nas múltiplas realidades da existência. E essa sequência que já está no item 8 da introdução, o que caracteriza um estudo sério é a sequência que se dá a esse estudo. E nós queremos mostrar isso na prática para vocês, essas sequências, não no sentido linear, pegando caminhos dentro das obras e mostrando realidades, às vezes escondidas para muitos. Como o próprio Kardec fala, quer a assistência de espíritos sérios, sede sérios por sua vez. E quem quer aprender uma ciência deve fazer um estudo metódico dela, começar pelo início e seguir o encadeamento e o desenvolvimento das ideias, que é o que nós vamos fazer mostrando para vocês. Embora o Espiritismo, como vamos mostrar hoje, trata da origem, natureza e destinação dos espíritos, deveríamos começar por isso, mas vai chegar o momento disso. Por agora, são apresentações gerais mostrando realidades, às vezes esquecidas ou até escondidas. E, enfim, vamos começar a primeira parte. O que aguarda nessa primeira parte? Então, da obra Estude e Viva de André Luiz, no capítulo 40, chamado Socorro Oportuno, e esta obra é editada por Emmanuel e Valdo Vieira, e normalmente quem psicografa nesta parceria André Luiz e Valdo Vieira e Emmanuel Chico Xavier, até onde nos chega a informação. Quando é só um espírito, como no caso de Evolução em Dois Mundos, de
André Luiz, por Valdo Vieira e Chico, cada um psicografa um capítulo, assim como o Mecanismo da Mediunidade e outras obras, onde é apenas o espírito André Luiz que aparece, os capítulos ímpar é de um, o par é de outro. E falamos às vezes com a boca cheia, a maior caridade que podemos fazer pela doutrina é a sua divulgação. Será que é exatamente assim que está escrito? Então, veremos o que de fato foi escrito. Nesse capítulo e obras citados, lembra-te deles, os quase loucos de sofrimento, e trabalha para que a doutrina espírita lhes estenda socorro oportuno. Para isso, estudemos Allan Kardec. Quando fala estudar Allan Kardec, é estudar a doutrina dos espíritos, o que ele organizou. De que forma? Ao clarão da mensagem do Cristo. Então, na verdade, estamos estudando o Cristo por intermédio da codificação ditada pelos espíritos e organizadas por Kardec. Ou seja, como vamos fazer essa divulgação? No exemplo ou na atitude? Na ação ou na palavra? Recordemos que o Espiritismo nos solicita uma espécie permanente de caridade, a caridade da sua própria divulgação. Pregue pelos 4 cantos do mundo o Evangelho, assim afirmou Paulo de Tarso e Francisco de Assis. Se necessário, use as palavras. E por nossa vez, nós vamos divulgar a doutrina dos Espíritos, organizada por Kardec ao clarão da mensagem de Jesus, seja no exemplo ou na atitude, na ação ou na palavra, no pensamento ou no sentimento. É assim que vamos divulgar. Se necessário, como nós estamos fazendo aqui, usando as palavras. Feito isso, o que é o Espiritismo? Embora já temos noção mais exata, baseado na introdução. Já sabemos, mas vamos ver, à luz de algumas informações, se vai clareando as nossas ideias. E vamos começar por quem? Por Allan Kardec, na Revista Espírita de junho de 1863. O Espiritismo não ocupará somente um lugar, mas preencherá o mundo inteiro. O Espiritismo está no ar, no espaço, na natureza. Então é algo cósmico. E a gente coloca o endereço para que vocês vão lá e confirmem. De acordo com a tradução, pode não estar exatamente nesta ordem de palavras, porque quem conta um conto vai acrescentando um ponto e às vezes a maneira da tradução inverte palavras e pode até substituí-las por outras. Isso feito, na sequência, é a pedra angular do edifício social. O Espiritismo é obra de Deus. Vós, homens, lhe destes um nome, e Deus vos deu a razão quando chegou o tempo, porque o Espiritismo é lei imutável do Criador. Se é lei imutável, ele não é de Kardec, como nós já falamos, ele existe desde a criação, é uma criação de Deus, e por mais que esperneemos, não vai mudar o fato. Então, o Espiritismo não ocupará somente um lugar, mas preencherá o mundo inteiro, porque ela é uma filosofia que estuda, uma ciência que observa e esclarece, e uma moral que liberta, que ilumina e liberta a criatura. Então, ele está no ar, ele está no espaço, ele está na natureza, porque tudo que existe é espírito, e vamos estudar essas incontáveis expressões do espírito na natureza, que é o laboratório divinal. Isso feito, se é pedra angular do edifício social, é base fundamental do edifício social. Como vimos no item 55 do primeiro capítulo da obra A Gênese, ele toca em todos os pontos da economia social e presta seu contributo com verdades práticas.
com exemplos e provas morais. Ele não vai impor, ele vai propor. Então, o Espiritismo é obra de Deus. Então, não é obra do demônio, como pensam alguns, é obra de Deus. Até o demônio, como alguns afirmam, também é obra de Deus. Porque, em realidade, o demônio não existe. Existem espíritos em formas demoníacas, se assim podemos dizer, e às vezes mais atrasados na evolução, mas cada um com a sua função e todos obedecem somente à lei de Deus. Então, nós, homens, nos demos ou lhe demos esse nome. No caso, Allan Kardec com seus colaboradores ou seus parceiros de jornada, que precisava de um nome para começar uma tarefa. Então, Deus nos deu a razão para entender que o Espiritismo é lei imutável do Criador. Então, ninguém pode mudar algo que é imutável. Mais uma tela da mesma obra. Que era o cristianismo há 18 séculos, senão Espiritismo? Só o nome é diferente, mas o pensamento é o mesmo. E agora? Fica a cada um acreditar ou não. Quer desmentir Kardec? Quem deu o conhecimento que foi codificado pelo Espíritos Altíssimo, essa falange, o Espírito da Verdade, foi Jesus, como nós vimos diretamente falado por Bezerra de Menezes. E quem organizou o que foi codificado por esses mestres foi Kardec. E agora estamos vendo que o ensino sempre foi o mesmo. Ele só assume vários rótulos, mas muda-se as embalagens, mas o produto em si, a essência, é a mesma. Por isso que chamamos de o cristianismo redivivo. E agora vamos ver na voz e na opinião de alguns autores. Quando começamos nossa jornada, tínhamos Chico Xavier como encarnados, Divaldo Pereira Franco, Dr. José Raul Teixeira, que está aí até hoje, como exemplos. E Divaldo compramos, na época, todas as fitas de suas palestras em VHS. Quase 100 fitas em VHS. Doamos muitas, mas muitas temos aqui ainda guardadas para ser digitalizadas e transformar em arquivos para estudo. E numa dessas palestras, vimos Divaldo proferir desta forma. E ele disse que a frase era de Viana de Carvalho, mas foi proferida em palestra por ele. O Espiritismo é a ciência da religião, a religião da filosofia e a filosofia da ciência. E Leon Denis também fala que ele engloba a arte. Então ele é a soma de tudo isso. A arte é a busca, que é a filosofia, o estudo, que é a ciência, e a manifestação da beleza eterna, que é a parte religiosa. Então a arte é a síntese dessas três potências. Então, se assim é, todos os segmentos filosóficos, científicos e religiosos estudam o Espiritismo sem saber, principalmente os espíritas que falam que estudam física quântica. E o maior físico quântico que eu conheço é Jesus, e depois dele, em seu nome, antes de Max Planck, foi o próprio Kardec. E a maior síntese da física quântica que temos, o maior tratado de física quântica, segundo Viana de Carvalho e Joana de Ângeles, é a questão 540 do Livro dos Espíritos. Então eu creio que foi Max Planck que estudou o Espiritismo e depois, baseado nas informações dele, criou-se a física quântica, porque o quantum de energia citado em física quântica é a menor partícula. E essa menor partícula, para nós, não tem como calcular na matemática acadêmica quantos espíritos, como partículas fundamentais,
a matéria-prima do cosmos compõe esta menor partícula, que é divisível, com certeza. E a menor partícula para o Espiritismo é indivisível e é o princípio inteligente do universo. Então aqui, numa palestra com Divaldo Pereira Franco, citando Viana de Carvalho. E eu costumo dizer que cada um conta um conto e aumenta um ponto. Divaldo deu uma expressão poética e deu uma sequência que ficou fantástica, mas Joana de Ângeles também quis homenagear Viana de Carvalho, porque não deixa de ser uma homenagem por Divaldo a ele, lembrando-o. E quando foi proferida essa frase por Divaldo, em que bases? Viana de Carvalho era militar e todos os fins de semana ele saía do quartel e um dia o seu comandante quis saber o que é que ele fazia fora do quartel todos os finais de semana. Eu faço palestra. Mas sobre o quê? Sobre o Espiritismo. E ele perguntou o que é o Espiritismo. E na hora veio a inspiração e falou, é a ciência da religião, a religião da filosofia e a filosofia da ciência, segundo Viana de Carvalho. Não sei se o seu comandante tornou-se espírita, mas sei que esse foi o momento que essa frase foi pronunciada segundo Divaldo. E Joana de Ângeles, em Atitudes Renovadas, faz a menção. Não quisemos colocar na sequência para não confundir com a outra. Mas vamos buscar aqui no Homem Integral, ela dizendo que o Espiritismo é uma síntese. Então, o Espiritismo, por sua vez, sintetizando diversas correntes de pensamento psicológico e estudando o homem na sua condição de espírito eterno, apresenta a proposta de um comportamento filosófico, idealista, imortalista, auxiliando-o na equação de seus problemas, sem violência e com base na reencarnação, apontando-lhe os rumos felizes que deve seguir. Então, além de vermos que o Espiritismo é uma síntese de várias correntes filosóficas que estudam o ser psicológico, a psicologia estuda a alma, a psique. A psicanálise faz um exame psíquico da alma. Ou examina esta alma que foi estudada pela psicologia. Então, o Espiritismo, por sua vez, sintetizando diversas correntes filosóficas, científicas e religiosas que estudam o homem na condição de espírito eterno como ser integral, como consciência, mente, perispírito, corpo, esse ser integral e imortal, e aqui ela fala espírito eterno, porque se Deus é eterno e o espírito nele existe, então tudo que existe, em realidade, em essência, é eterno. Mas hoje chamamos de espírito imortal ou consciência eterna. E esse Espiritismo vai apresentar para o homem, vai sugerir e convidá-lo a um comportamento filosófico idealista, onde ele vai ter um ideal elevado, baseado na sua imortalidade, e vai auxiliar este homem na equação de seus problemas. Não vai resolver por ele, vai capacitá-lo para tal. E como vai fazer isso? Sem violência. Porque a violência nada resolve. E com base na preexistência e na sobrevivência do ser. Se hoje estamos com problemas, eles não começaram hoje, talvez. E, além disso, vai apontar-lhe os rumos felizes que deve seguir se quiser corrigir os equívocos, aperfeiçoar o que se possui, conquistar novos valores e compartilhar o que se tem. Então, esta
é uma visão e um convite, ao mesmo tempo, Joana fala que é uma síntese e aponta o seu objetivo, o para que estudar o Espiritismo. E agora, em Atitudes Renovada, ficamos devendo ali qual capítulo, para que você não tenha que ler a obra inteira para achar informação. Na próxima fica como errata, falhou esta aqui. Aí nós vamos colocar lá o capítulo para vocês, se tiver o item dentro do capítulo também. E Joana de Anjos lá fala um pouquinho diferente que Divaldo falou da síntese de Viana de Carvalho. Então agora o Espiritismo é a ciência da filosofia. Lá era a ciência da religião. A religião da filosofia e a filosofia da ciência. Agora é a ciência da filosofia, a filosofia da religião e a religião da ciência. Então, um novo modo de expressar a mesma coisa. E, curiosamente, nós vamos ver com o próprio Espírito Viana de Carvalho dizer, não igual Divaldo disse, e também diferente de Joana na sequência. Mas, no fundo, o ensino é o mesmo. Então, não ficando a menor possibilidade de alguma coisa ficar fora como síntese do ensinamento cósmico. Veja a beleza da explanação de Viana de Carvalho, na obra Sementeira da Fraternidade, por Divaldo Pereira Franco, e Joana também por ele, como mostramos. Religião da ciência. Então, Divaldo falou a ciência da religião. Ele agora inverte. E Joana de Ângeles falou um pouco diferente. Olha lá. Ciência da filosofia. Então, agora, a religião da ciência, como ciência da filosofia, é, ao mesmo tempo, filosofia da religião. Quer dizer, 3 modos de dizer a mesma síntese, não deixando a menor possibilidade de não ser o ensinamento cósmico. E sua ética não se estratifica, não se aprisiona na moralidade das convenções transitórias, porque ela não é isso. Nem se resume a dogmas atentatórios à razão, porque no Espiritismo não tem verdades prontas, intocáveis. Antes, acreditávamos que a reencarnação era linear. Hoje sabemos que ela acontece em múltiplas realidades simultâneas. E o tempo todo nós estamos encarnando e desencarnando sem precisar morrer. Então não é mais a visão que tínhamos. Para aquela época foi o que era possível dizer. Agora é o tempo de novos véus se erguer. Então hoje sabemos que eu posso, neste momento, encarnar uma nova realidade em mim. Filosoficamente falando, cientificamente falando, religiosamente falando, porque em realidade o Espiritismo não é uma religião, como nós vamos mostrar isso na aula seguinte. Nós vamos mostrar que a caridade é a sua alma, a caridade é a alma do Espiritismo e fora dela não há salvação, e vamos mostrar as características. Se religião for isso, ele é uma religião. Se não for, é uma filosofia com bases científicas e com consequências morais. A conduta é a nossa espiritualidade ou a nossa religiosidade, que é diferente de religião. Religião é um rótulo. Religiosidade é o que se vive com o que aprendemos, às vezes, com esse rótulo. Então, não existe dogmas, não existe rituais de espécie alguma, não existe sacerdócio, não é uma ortodoxia, é uma doutrina livre para espíritos com mentes livres também, para livres pensadores ou pensadores livres. Isso feito, eu vou tomar água. Aconselho a vocês que façam o mesmo. E prossigamos.
qual o seu objetivo essencial? Qual é a proposta? Embora já ficou implícito no que apresentamos, tanto na introdução como nas telas anteriores de hoje. Então, na obra Dimensões da Verdade, Joana de Angelis, por Divaldo Pereira Franco, assim anotara. E também vamos ficar devendo capítulo e se tiver o item para vocês. Não deu tempo hoje. Então, o Espiritismo, como bem definiu Allan Kardec, lembra-nos Joana de Angelis. Agora abre aspas para Kardec. Trata da origem, da natureza e do destino dos espíritos. Então, origem, natureza e destinação. Convidando o homem para ser, abre aspas para Allan Kardec de novo, para ser hoje melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje. E reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que ele faz para domar suas más inclinações, se esforçando então para ser hoje melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje. Então é fundamental estudar então a origem, a natureza e a destinação do ser. E nesse ínterim nos esforçar para sermos hoje melhores do que ontem e amanhã melhores do que hoje. Assim sendo, se assim é, conforme Kardec mencionou, é imperiosa, é urgente a tarefa de estudá-lo, buscando conhecer as nascentes da vida, a jornada do princípio espiritual e trabalhando com segurança e valor a si mesmo, para, renovado cada dia, apresentar o índice de melhoria moral e espiritual de cada hora. Então veja a grandiosidade disso. Então sabemos que ele trata da origem, da natureza e da destinação dos espíritos, nos convida a ser hoje melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje, e é imperiosa a tarefa de estudá-lo. Como? Buscando conhecer as nascentes da vida. Então, a origem conceptual do ser, de onde nasceu o princípio inteligente do universo, o espírito com E minúsculo. E a grande lei de unidade, que tudo vai se unindo e reunindo para a formação de todas as coisas. Aí nós vamos ver isso nessa jornada desse princípio espiritual. Todo esse propósito até aqui é a nossa obra número 1, o despertar da consciência do átomo ao anjo. Então nós vamos estudar essas nascentes da vida, a jornada desse princípio espiritual e ao mesmo tempo ela propõe o trabalho com segurança e valor a si mesmo, porque tudo que se faz a si mesmo. Você pensa que está fazendo a outra? Não. Sempre, tudo que você faz, você não faz senão a si mesmo. Se maltratar o outro, você está dilacerando a si mesmo. Se iluminar-se e se esforçar para iluminar o outro, está iluminando a si próprio. Então você vai trabalhando com segurança e valor a si mesmo, sabendo que está conectado com todas as coisas e todos os seres, e nós vamos nos renovando cada dia, às 24 horas do dia. E nós vamos apresentar o índice de melhoria moral e espiritual de cada hora dentro desse dia. Como foi na primeira hora, na segunda, na terceira e etc. Isso com a maior lucidez possível ao nosso alcance. Então não tenha pressa. É preciso estudar, ou melhor, ler, reler. Aí sim, agora vamos estudar. Qualquer obra, você lê, tem uma noção do que ela possui, depois você relê anotando as ideias que você quer colocar numa sequência, e depois você vai organizar essas ideias, estudar a obra e fazer caminhos dentro da obra. Para quê? Para você melhorar com segurança e valor a si mesmo, para que você expanda e ilumine a sua própria consciência a cada hora, a cada segundo, a cada dia de sua existência.
E aqui com Allan Kardec, na obra A Gênese, no capítulo 3º, no item 20, só o conhecimento do princípio espiritual considerado em sua verdadeira essência e o da grande lei de unidade, que constitui a harmonia da criação, pode dar ao homem a chave desse mistério e mostrar-lhe a sabedoria providencial e a harmonia exatamente onde apenas vê uma anomalia e uma contradição. Então, na obra A Gênese, com certeza vamos trazer na aula seguinte, o brasão do universo é unidade e variedade. A unidade que a tudo integra é o ser dos seres, a alma do universo, Deus. E a variedade somos nós, tudo que nele existe. E assim, se ele colocou como condição inalienável só o conhecimento deste modo. Então, só o conhecimento do princípio espiritual considerado na sua verdadeira essência. Aí nós damos vários nomes: espírito com E minúsculo, mônada primitiva, ao mesmo tempo o princípio inteligente do universo, o fascículo, o menor fascículo da luz cósmica, são sinônimos. Então, eu vou conhecê-lo na sua verdadeira essência. Agora, o da grande lei de unidade, porque ele vai se unir em dois ou mais. O amor é a reunificação dessas mônadas no todo em unidades cada vez mais amplas. Então, ele vai formar os quantos de energia, ele vai formar os bósons de Higgs, os neutrinos, os leptons, os quarks e todo esse universo pela soma e expertise. Então, essa grande lei de unidades. Então, quantas unidades celulares compõem nosso corpo e as unidades menores, vírus, micróbios, vermes, ultravírus, bactérias, etc. Então, essa grande lei que uniu todos esses elementos formou um universo em miniatura que é o nosso corpo. E desse corpo, no processo ascensional, nós vamos formar o perispírito, que é de baixo para cima que acontece o processo por nossa vez. Em Deus, pode vir de cima para baixo. E no processo encarnatório também. Mas na formação e evolução, do menor nasce o maior. E assim sucessivamente. Então, é o corpo físico com suas transformações é que vai transformar-se na realidade, ou melhor, constituir o que nós chamamos de perispírito, ele a própria mente, e assim a mente e a consciência, como nós já sabemos. Então, nós vamos conhecer na verdadeira essência a grande lei de unidade, que a tudo integra, que constitui a harmonia da criação. E isso nos dá a chave de um mistério, ele vai nos mostrar que a gente pensa, aqui está uma anomalia. Como hoje uma alma muito querida, muito amada, disse, de uma situação, como se fosse uma queixa, mas não percebeu que ela teve a oportunidade de compreender, de perdoar, de saber que tudo que se faz, faz a si mesmo. Ninguém tem que fazer nada por nós. Nós é que temos que construir a nossa realidade de acordo com o que a vida e a natureza nos oferta. Porque se Deus é a suprema sabedoria, é Ele que nos envia os desafios no laboratório que chamamos natureza. E Ele não nos abandona, porque Ele está conosco, porque é onipresente. O mínimo que a gente pode perguntar nestas horas, Senhor, o que queres que eu te faça? Ou o que queres que eu faça em relação a mim mesmo? E sabendo que Ele é onipotente e tudo podemos naquele que nos capacita, faremos o que é preciso fazer para ser a criatura livre, que ama pelo prazer de amar, que serve pelo prazer de servir, que perdoa porque sabe que o perdão liberta quem perdoa, e o amor plenifica quem ama, e assim por diante.
Então essa é a nossa pauta, mas baseado noutra estrutura. Só uma degustação do que nós vamos fazer no futuro próximo. Nós vamos começar, antes dessa pergunta, na realidade, entendendo o que é a matéria. Mas vamos aqui. O que é o espírito? Na maioria das traduções está com E maiúsculo, e não é, é com E minúsculo. O que é o espírito? A resposta foi: o espírito, que na realidade é com E minúsculo também, mas por começar a frase, deixamos com maiúsculo, é o princípio inteligente do universo. A gente fica imaginando. E ele foi seguindo com as questões. Na 24, inteligência é atributo ou sinônimo? É atributo. É necessário que a inteligência desse espírito recém-nato ligue-se à matéria primitiva de onde ele saiu, que é o psiquismo divino? Sim, para que a sua inteligência se expresse na matéria e ajude outros a nascer. Mas antes que o bonde andasse muito, na questão 25a, ele coloca entre parênteses: entendemos aqui por espírito, aí já corrige para E minúsculo, a maioria não percebe isso, o princípio inteligente, e não as individualidades designadas sobre esse nome, a grande lei de unidade. Então aqui nós estamos falando da nascente da vida, mas não da individualidade em si, que é formado por um conjunto imensurável desses espíritos. Aí, seguindo a ideia, a gente salta, só para dar uma degustação, e vai lá na questão 76. Agora, feito de outra forma, que definição se pode dar dos espíritos? Agora lá com E maiúsculo. Dos espíritos. Que são eles? Pode-se dizer que os espíritos são os seres inteligentes da criação. Eles povoam o universo fora do mundo material, que aqui não é muito verdadeiro para hoje, porque tudo é espírito. Eles povoam o mundo dentro e fora. Fora porque é invisível aos nossos olhos, mas está aqui no mesmo espaço e às vezes na mesma dimensão, só em frequências diferentes. E ele faz a notinha de rodapé aqui outra vez no final dessa questão. E veja o que ele colocou. A palavra espírito é empregada aqui para designar a individualidade e não mais o elemento inteligente universal. Percebeu? Como está na questão 27, quando ele fala: se o fluido universal fosse matéria, não haveria motivo para que o espírito também não fosse. E nós vemos na sequência que o espírito, princípio inteligente, é a base do fluido universal. Isso na questão 29. E lá na questão 82 você vai ver que o espírito é matéria também, é matéria quintessenciada. Então não só o fluido universal é matéria, mas composta por espíritos, que é a sua base, e o espírito individualidade é uma matéria puríssima, quintessenciada, e é matéria também. Isso feito, o nosso roteiro sempre foi esse, está lá no Livro dos Espíritos, a questão 540. Tudo serve, tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo, que é esse espírito na origem, com E minúsculo, até o arcanjo que começou por ser átomo. Admirável lei de harmonia da qual o espírito limitado ainda não pôde entender o conjunto. Não é que ele não pode, ele não pôde ainda entender o conjunto pelo seu atraso, mas é possível compreender. Então, se assim é, nós vamos ver hoje, lamentavelmente, não tem uma tradução que fala por ser átomo. A própria tradução que tiramos, que não vamos falar para não ferir
até a 26ª edição, era por ser átomo. E depois, pelo átomo, como átomo, que não é verdade. Então ele não começou pelo átomo, por ali. Comecei por ali. Ou como átomo, como aquele fulano ali. Não, começou por ser. Primeiro é e depois comanda. Como está nesta mesma questão. Primeiro obedece aos fenômenos físicos, sendo átomo, e depois comanda esses átomos quando se torna perispírito. Então, aqui é só uma degustação, então não vamos ficar perdendo muito tempo. Finalizando já, indo para o final, questão 560. Cada um dos espíritos tem atribuições especiais? E eu coloquei em preto para destacar, quando fala todos, tudo, eu já fico assustado porque não tem como sair. Então, todos nós devemos habitar todos os lugares e adquirir o conhecimento de todas as coisas ao exercer funções sucessivas em todas as partes do universo. E agora, você foi átomo, você foi mineral, você foi animal, você foi vegetal, foi pré-humano ou não foi? Porque muitos falam, não, eu passei por ali, pelo reino mineral, estava lá uma moçada que compunha os minérios, eu só passei olhando, passei ali no vegetal. Não, você foi átomo físico, porque a junção, como nós mostramos na aula passada, do átomo primitivo é que faz o átomo físico, pela lei de unidade. Então, o átomo físico é uma porção de átomos primitivos, de espíritos. E é esses espíritos que compõem o reino mineral, que vão evoluir na expertise, no nível de consciência e capacidade, e em número e expertise vai somando-se, rumando para o vegetal, animal, e quando chega no pré-humano, por exemplo, vê-se claramente que o pré-humano sozinho não chega ao reino humano. Uma infinidade de pré-humanos se unem numa unidade, formando o que nós chamamos forma humana. Veja um cardume de peixes. É um espírito único, é um espírito grupo. Espíritozinhos menores, formando cada peixinho, mas compondo uma realidade que vai ser uma única criatura no futuro ou em dias por vindouros. Finalizando a aula aqui, apenas para fixar na questão 566, um espírito que teve uma especialidade na Terra se interessa pelos trabalhos de sua predileção durante a vida, que ele teve predileção durante a vida dele, ele continua fora do corpo interessando-se por isso, tudo se confunde num objetivo geral, porque tudo é espírito. Então, sendo bom, este ser, que esteve aqui antes, agora está fora do corpo, se interessa tanto quanto lhe é permitido se ocupar em ajudar as almas a se elevarem até Deus, que estão dando continuidade de onde ele parou. E agora ele se acha no direito de orientá-las naquilo que ele gostava quando estava por aqui. Então é preciso que saiba tudo para ser perfeito. Esteve aqui no eito, agora fora do eito, alguém assume o seu papel, ele serve de mentor, de professor, de orientador. Então você toma um pouquinho d'água e nós vamos fazer a propaganda da sequência. Então vejamos. Ideias por vindouras. Evoluímos. Já mudamos a pauta. Que teremos? Dentre outras coisas, as ferramentas que nós vamos precisar para entender. Mas por que não começou na questão número 1? Vai chegar o seu momento. Tenha calma. Questão 18 da obra O Livro dos Espíritos.
O homem penetrará um dia no mistério das coisas que lhe são ocultas? Assim perguntou Allan Kardec, sabendo que as perguntas eram combinadas fora do corpo, no plano espiritual, com a falange espírito da verdade, sobre a regência do espírito de verdade, e quando ele vinha para o corpo, já sabia o que perguntar, para que ele pudesse ter a resposta e organizar. Então a resposta foi: o véu se levanta para ele à medida que se depura. Mas para compreender algumas coisas precisa de faculdades, dons que ainda não possui. Quais serão? Porque tudo está em aberto. E nós damos a dica com outros mestres, porque não deu tempo de Kardec colocar tudo, não é verdade? Então Pietro Baldi, que se encarregou de trazer a quarta revelação, e o Espiritismo é a terceira revelação, trouxe um complemento para a obra, quer você acredite ou não. Então, na grande síntese, no capítulo 1, ele coloca assim: para avançar ainda, é preciso despertar, educar, desenvolver uma faculdade mais profunda, a intuição, que é a visão de síntese. É a médio entre nós e a nossa realidade eterna, a nossa essência consciencial. Como faremos isso? Capítulo 2. Se souberdes transferir o centro de vossa personalidade para essas camadas profundas, e o centro da personalidade somos nós, a alma. Se soubermos transferir a nossa alma, porque ele fala que é uma transfusão de alma, então, se soubermos fazer isso para essas camadas profundas, para a nossa consciência profunda, sentireis revelar-se em vós novos sentidos, uma percepção anímica, uma faculdade de visão direta. Esta é a intuição. E aí, quando se fala em animismo no Espiritismo, é como se estivesse falando do demônio. Não pode, não deve, mas o Espiritismo ele só quer isso de nós. Que cada um saiba do seu espírito e aprenda que o Cristo mora dentro dele. E uma vez que encontrou o Cristo dentro de si, Deus dentro de si, não precisa mais de espiritismo nesse sentido. Então, se souber de transferir o centro de vossa personalidade para essas camadas profundas, tudo que eu tenho de mais nobre e puro na minha alma, sentireis revelar-se em vós novos sentidos. Essa percepção anímica que é uma visão de síntese. E tem alguém que vai nos dar uma dica também, o apóstolo do Espiritismo. Está lá no capítulo 21 da obra O Problema do Ser, do Destino e da Dor. O mais belo livro está em nós mesmos. Então, o mais belo livro está em nós mesmos. O infinito revela-se nele. Feliz daquele que nele pode ler. E eu me sinto felicíssimo, porque já estou aprendendo há algum tempo a ler nesse livro oculto em mim, o livro das metamorfoses do ser, toda a minha história, o livro que me dirá o que eu já fui e o que eu serei, que ensinar-me-á o maior dos mistérios, que é a criação do eu pelo esforço constante. E na ação silenciosa do pensamento faz germinar a obra. E segundo as minhas aptidões, o meu gênero de talento, far-me-á pintar as telas mais encantadoras, escrever as mais belas obras, esculpir as mais ideais formas, compor os mais belos poemas, conforme mostra o autor, e ele conseguiu fazer isso e nos ensina a fazê-lo. Isso feito, o que teremos pela frente, baseado no que foi mostrado? Surpresa! As aulas estão vindo quase que no dia. A maior parte veio durante a semana, mas as minúcias foi colocada hoje,
poucos instantes antes de começarmos a aula, porque o ensino não é nosso, é deles. Eles é que vão nos orientar, nos instruir, para que o que precisa ser dito da melhor forma possível, da maneira mais simples, sem deixar de ser profundo. Você conhece a si mesmo? Está em busca do autoconhecimento? Deseja saber qual sua verdadeira origem, a sua natureza divina e a sua real destinação? Se realmente quer investir parte do seu tempo em busca de conhecimento para aplicar no seu dia a dia, tornando-se um ser mais pacífico, mais sereno, mais saudável e mais feliz, adquira as obras de Sebastião Camargo. O primeiro livro é um tratado de saúde integral, no qual descobrirá sua origem, natureza e destinação. No segundo, fará uma viagem para dentro de si e aprenderá a vivenciar o que compreendeu, a melhorar-se, interagindo de forma resiliente e proativa consigo mesmo, com as leis e com a vida, capacitando-se a cada experiência bem vivida a ser um exemplo de bem viver. São duas obras que visam a saúde integral do ser humano a caminho de sua humanização. Contato pelo WhatsApp DDD 11 97444 0770. Namastê.